E agora, hora de enfrentar o grandioso mundo aberto de Phandalin, ou melhor, da Mina Perdida de Phandelver, ou melhor ainda, na verdade, é deste mapa aqui que tem logo no começo da aventura, que é a Costa da Espada. É um mapa bem famoso aí do D&D e onde muitas coisas podem acontecer. Então perceba aqui, ó, onde eles começam é nesse esconderijo da Boca Escarpada, certo? E onde eles vão é aqui, na cidade de Phandalin. Só que, a partir disso, eles podem ir para qualquer lugar. E como que você, como mestre, como narrador, vai saber o que existe em qualquer lugar, vai saber criar o que tem em qualquer lugar, como tudo isso vai acontecer? Então, em vez de ficar entrando nas minúcias da aventura inteira, mostrando todos os detalhes, todas as consequências, o que uma coisa pode acontecer, o que outra não pode, porque existem muitas, né? Vocês viram que só ali naquele covil já tinha várias possibilidades. Um grupo que joga aquela masmorra pode acontecer umas 50 coisas diferentes, né? Em cada um dos encontros, em cada uma das decisões. Então, isso dentro do ambiente fechado já é muito dinâmico. Imagina um mundo aberto. Então, se fosse explicar que cada detalhe, cada consequência, cada ação, cada escolha ia demorar muito, ia torrar a paciência de vocês. E além disso, ia poupar vocês do prazer que é conhecer essa aventura, conhecer cada lugar, conhecer aí cada descrição, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui passar para vocês dicas, noções e uma explicação geral de como funciona essa aventura daqui em diante. E vamos uma a uma, beleza? Então, primeira delas, se não existe nada importante para acontecer no caminho, pule o caminho. Faz sentido, né? Isso é uma técnica que muitos filmes, muitas séries usam de simplesmente pular o trajeto. Então nada de interessante vai acontecer, você não precisa acompanhar aquele trajeto de meia hora de carro em que a pessoa está em silêncio e o motorista está dirigindo. Você simplesmente pula, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer quando sair do covil é isso. Você vai descrever que, pulou a cena. Eles já viajaram, depois de ali algumas horas de viagem, eles chegam em Phandalin, que é a cidade principal. E a cidade de Phandalin, tem descrito ali no livro todos os detalhes dela, como ela funciona, tipo, qual é a aparência, assim que você chega e já dá uma descrição, mas basicamente é uma cidade ali medieval, bem simples, que está em reconstrução, então uma questão ali tranquila de descrever, certo? E eles falam assim, beleza, eles chegaram em Phandalin, mas e agora? Tipo, pra onde eles vão? O que eu faço? De fato, isso é um pouco assustador, porque tem muita opção, sim. Aqui, no livro, deixa eu até pegar o mapa aqui para mostrar para vocês. Aqui no livro ele mostra a cidade inteira de Phandalin. Isso ajuda muito, porque você sabe exatamente onde os jogadores podem ir, você sabe todos os pontos de interesse, e o mais legal de tudo é que depois do mapa ele descreve todos esses lugares. Como é cada lugar, o que tem de interessante ali, o que não tem, certo? Ele descreve todos os NPCs importantes também, o que tem aqui, o que não tem, e que cada NPC fornece a eles, que cada NPC não fornece. Então, a partir desse momento, passa a ser uma questão de você ter as informações organizadas. Eles chegaram num lugar, beleza, você sabe o que tem ali. Eles chegaram no outro, você sabe o que tem ali também. Então, olhe esse capítulo, entenda como funciona cada lugar, o que tem aqui, o que não tem, faça um resuminho. Esse lugar tem isso de interessante, tem esse NPC faz isso. Se você tiver isso para cada um dos lugares, a hora que eles chegam ali, você sabe com muita facilidade descrever o que está acontecendo, o que vai rolar, o que não vai, certo? Então essa é a segunda dica. Resuma o lugar no qual eles estão. Apesar de ser um mundo aberto, é importante eles saberem apenas o específico ali, o importante de cada um desses pontos, beleza? E aí o terceiro ponto é o seguinte, Phandalin, nessa aventura, ela é nada mais, nada menos do que um gigante quadro de missões ambulante. O que isso significa? Significa que os jogadores vão ter ali um centro de descanso para eles pegarem uma missão, irem para um lugar, voltarem. Pega outra missão, vai para um lugar, volta. Por que isso é importante? Porque ele é um lugar de descanso. Então ali eles conversam com NPCs, exploram lugares, pegam missões, vão para as missões, voltam e descansam. Repete, entendeu? Isso vai acontecer algumas vezes. Por quê? Porque assim que eles chegam, eles ainda não têm informações sobre o Gundren Rockseeker. Eles não têm nada de informação, eles precisam buscar isso. E como que eles vão buscar? Conversando com as pessoas, explorando os ambientes, indo para um lugar, indo para o outro. Então essa é a exploração natural que vai acontecer. Se os jogadores estiverem perdidaços, você não souber fazer ideia do que fazer, você vai usar o Sindar para isso. Sindar ou Sildar, eu sempre esqueço. O Sildar vai sugerir para o grupo, ou Sindar, você escolhe, que eles vão até a taverna, e ali na taverna tem alguns NPCs importantes que já vão dar um direcionamento para os jogadores, beleza? A gente já vai falar mais disso.
Mas o ponto importante é isso. No mundo aberto é legal você entender a função de cada lugar. E a função de Phandalin é isso. Elas são um lugar de descanso e onde os jogadores pegam, descansam, vão pro lugar e voltam. Beleza? Agora, por que ambulante? Porque que apesar de ser um quadro de missões, ele não está estático. Ele não é simplesmente uma placa, né? Um quadro ali. Ele é uma cidade, a cidade é viva, ela tem pessoas, as pessoas se envolvem. E nessa cidade, assim que você lê, você vai perceber que tem duas forças em jogo. Força número 1 é o Sildar, ele vai, assim que chega e descansa, começar a procurar por aquele Arno, aquele contato que ele tem, beleza? Então isso é algo que você prestar atenção que está acontecendo ali. A segunda força importante são os homens que estão dominando ali essa região. Então, Phandalin, apesar de ter um prefeito, não é uma cidade que está sob uma lei ali. Ela está, na verdade, dominada por um monte de bandidos. E esses bandidos vão ficar enchendo o saco dos jogadores. A qualquer momento que você achar relevante, especialmente quanto mais tempo os jogadores passam ali, esses bandidos vão se aproximar, eles vão sim lidar com os jogadores, vão atacar eles, e os jogadores podem lutar contra eles. O que é legal? Os jogadores vão descobrir informações se eles pegarem os bandidos e interrogarem eles. Afinal, os bandidos estão onde? Qual que é a base deles? Onde que eles estão escondidos? O que eles estão fazendo aí exatamente? Existem muitos mistérios e os bandidos podem saber algumas dessas informações. O legal é, o livro já te dá todas essas infos. O que é o mais legal de tudo? É que tanto a questão do Sildar quanto dos bandidos, elas se unem. Porque o Iarno, aí agora é spoiler da aventura, se você vai jogar, mestrar, você pula, se você não quiser saber. Mas o Iarno, na verdade, traiu o movimento e agora é ele que lidera esses bandidos. Interessante, né? E a partir disso, dessa missão, a partir de várias outras missões que os NPCs vão dando, os jogadores descobrem mais coisas, tá bom? Mas essa é uma parte importante você entender qual que é a função de Phandalin. E agora vamos para o terceiro ponto, que é como afinal os jogadores vão explorar esse mundo. É o seguinte, a mina perdida de Phandelver, beleza, ela tem sim um ponto de interesse, que é a mina. Só que até chegar lá existem muitas outras coisas acontecendo e por os personagens serem aventureiros, forasteiros, pessoas mais fortes ali, os NPCs de Phandalin vão contratar eles para fazer várias missões. E esse é o terceiro ponto importante. Como vai funcionar esse mundo aberto? Vai funcionar Phandalin, ponto importante e volta. Phandalin, ponto importante e volta. E cada um desses pontos importantes já está 100% descrito no livro. Um dos capítulos tem todas as missões paralelas nas quais os jogadores podem ganhar experiência, itens ou informações para daí sim depois ir para a mina perdida de Phandelver. Ou seja, como que vai funcionar esse mundo aberto? Você vai deixar os jogadores ali em Phandalin, quando eles aceitarem essa missão, aí você encaminha eles para essa missão. E aí você fala, poxa, mas como que eu vou narrar esse caminho? Eu não sei muito bem o que tem, o que não tem. Uma coisa primordial assim, para você prestar atenção é o mapa. Se você vê que no mapa tem floresta, fala atenção na floresta. Se você vê que na verdade é uma planície, fala que tem uma planície. E ali você consegue calcular pelo mapa a distância que eles vão de um lugar para o outro. O livro te fala isso, quantos quilômetros eles andam por dia, quanto que acontece por dia e tal. E tem uma coisa muito interessante aqui, que é algo que os livros de D&D sempre usam, que é uma mecânica chamada de encontro aleatório. O que é isso de encontro aleatório? É o seguinte, os jogadores eles vão estar andando por território selvagem, certo? É como se você hoje em dia saísse de casa, fosse para o meio de uma floresta ali, você vai encontrar algumas coisas na floresta, concorda? Às vezes você vai encontrar um urso, você vai encontrar uns macacos, você vai comer uma planta venenosa, enfim, muitas coisas podem acontecer. Então aqui na parte do Teia do Aranha, que é a parte 3, existe o Encontros nos Ermos. O que isso fala? Que peça aos jogadores que eles digam ordem, pá, da margem deles. Quando ele acampar, pergunta quem está de vigia. Essa informação é importante se eles encontrarem algo perigoso. E ele mostra aqui uma tabela de encontros. Ele coloca encontro jogada de dia, jogada de noite. E o resultado. Então, por exemplo, se os jogadores tirarem 1 ou 2 durante o dia, eles vão ter que lutar contra um D8 mais 2 Styrges, que é um bicho que tem ali na ficha, tá? Ali passa a ficha pra você. Então eles podem lutar com até 10 bichos simplesmente porque eles acamparam. E aí esses bichos vieram e atacaram, entendeu? Então existem várias dessas coisas que podem acontecer, vários duelos diferentes aqui, que vão acontecendo enquanto os jogadores estão explorando. Então qual que é o jeito geral que eu indico para você narrar essa aventura nessa parte do mundo aberto? Os personagens estão em Phandalin, permita que eles explorem, já tem a descrição de todos os lugares, eles podem conhecer os NPCs, eles podem interagir. Eles vão pegar uma missão e nesse caminho da missão até o local, dê um fast forward, né? Corte a cena. Vocês caminham X dias até que vocês acampam. Quem de vocês vai acampar? E aí você faz um encontro aleatório deles.
resolve um encontro aleatório, se você quiser também não precisa, e aí segue o destino de acordo com a distância ali que tiver estipulada no mapa, até que eles cheguem no destino, resolve o que tem que resolver, volta. Então encare sempre assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque aí você vai encaixando essa história de um jeito muito simples, você não precisa ficar muito preocupado, os jogadores vão para qualquer lugar, etc. Agora, e se os jogadores terminaram a história num determinado ponto ali, só que eles querem fazer algo que não seja voltar para Phandalin? É uma possibilidade. Pode ser que eles queiram explorar a floresta mais a fundo, pode ser que eles vejam para um lugar, pode ser que eles queiram ir para um outro. E existem alguns mecanismos que você pode fazer para lidar com essa questão, e a gente entra no recurso 4, beleza? Vamos lá. Então, quais são os recursos que você pode fazer para isso? Primeiramente, se eles estiverem indo para algum lugar que, de acordo com o mapa aqui, for um ponto de interesse, for uma missão de Phandalin, algo que já está descrito, então você já tem tudo o que você precisa para narrar ali. Beleza, eles não foram até a cidade, pegaram a missão e foram e voltaram. Só que eles estão fazendo a missão de qualquer jeito, eles vão lidar com aquela ameaça sabendo ou não o que está acontecendo ali. Então este é um ponto. Caso seja um ponto de interesse, simplesmente desenvolva ele de acordo com o que já está descrito, beleza? Caso não seja, aí você pode colocar alguns fatores limites assim, tá bom? E alguns desses fatores limites são 2 que eu vou pôr de sugestão. A primeira é um conhecimento geral dos jogadores. Então você pode passar para eles que os personagens sabem que naquela direção não existe nada de interessante. Então, vocês vão caminhar por uma floresta, vocês vão lutar contra insetos todos os dias, mas vocês sabem que não tem nenhum ponto relevante de interesse ali. Simplesmente vem umas montanhas e surge outra coisa lá depois. Aí pode ser que eles falem, tá, então nem vamos. Se eles falarem vamos, aí sim você entrou num problema, aí você entra no nosso Discord, fala assim, aconteceu isso, o que eu faço? E a gente te ajuda. Caso contrário, você também pode usar um outro recurso que inclusive pode barrar essa primeira, que é o oposto. Assim, você sabe que naquela direção existe uma criatura muito poderosa que domina a região. Um dragão, um balrog, um demônio, aí você pode escolher o que seja. Que aí os jogadores vão ter uma consciência de não ir naquela direção. Ah, mas e se eles forem? Aí você realmente coloca que tem um bicho lá e esse bicho vai matar eles se eles foram. Eles foram com consciência, mas eles morreram. Acabou. Justo. Não há nada mais justo do que ações e consequências, certo? Então essa é a 4ª dica para você narrar no mundo aberto. E agora eu vou dar a 5ª dica para você fechar, amarrar tudo isso e conseguir narrar essa grande aventura enquanto eles não estão mais tão presos a um covil. A 5ª dica é a seguinte: como é a primeira vez que você está mestrando, como você está começando agora, você está pegando uma aventura pronta, conhecendo, você não precisa colocar uma pressão temporal nos jogadores. O que isso significa? O Gundren ele foi sequestrado, lembra? Provavelmente, em determinado dia XYZ, eles vão fazer alguma coisa com o Gundren, né? Eles vão pegar o Gundren, vão levar para algum lugar, vão tirar pedaço dele, vão querer torturar por informação, enfim, muitas coisas podem acontecer. Como é a primeira vez que você está narrando, não se preocupe tanto com isso. Você pode seguir uma lógica um pouco mais dos videogames de RPG, em que a missão final está lá pacientemente esperando os jogadores concluírem outras coisas e se prepararem para enfrentá-la. Isso vai deixar você muito mais tranquilo para narrar, vai deixar você com mais suavidade, vai deixar os jogadores também mais tranquilos para explorarem o mundo. Isso tudo torna muito mais leve toda essa experiência assim, do RPG. Então tire essa pressão temporal, não se preocupe com isso, e aí você vai ter muito mais fluidez para narrar, certo? Então, fechando aqui a nossa conclusão do porquê que é legal narrar essa aventura, porquê que é uma aventura pronta e interessante, porquê que faz sentido você ter ela e narrar, é um resumo de todos esses pontos. Você vai começar num ambiente fechado, você vai explorar, o grupo vai se conhecer, você vai conhecer as regras, vocês vão explorar muita coisa ali, e depois que vocês forem para o mundo aberto, já está tudo muito definido. Você não vai precisar ficar inventando, improvisando muito, porque tudo já está bem criado. Então essa parte de criação, que é um dos pilares do mestre aqui na nossa Academia de Mestres, você não precisa se preocupar. Você vai se preocupar apenas na liderança, no sentido de conduzir a aventura, conduzir o grupo, ter o comprometimento de todo mundo, e na parte de narração, em que você vai descrever os cenários, vai descrever o que está acontecendo, vai conduzir os jogadores nessa parte narrativa, mas com tranquilidade, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que existe em cada lugar. E claro, agora o ponto final, que é o ponto 6, a gente sempre fala que o ouro aqui da academia são as mentorias, são a nossa comunidade, são as one-shots. Então, você não entender absolutamente nada assim, sobre a aventura em si, se você tiver, na verdade, qualquer dúvida, assim, pontual que seja, eu faço um teste do que nessa cena aqui? Pergunta pra gente, a gente vai estar lá, vai ser um prazer imenso ajudar vocês. Não hesite em perguntar, porque vai ser realmente um prazer imenso pra gente, certo? E aí,
Agora, uma dúvida que você pode ter é, mas beleza, como que eu mestro D&D? Quais são as regras de D&D? Como funciona esse sistema? E assim, no pacote aqui do Phandelver, vem junto um livro de regras. Todas as regras que você precisa saber, o manual básico ali, com tudo que você necessita. Então, primeiramente, reforçando, se tiver alguma dúvida, pergunta pra gente no Discord. A gente tem uma aba ali que é específica do D&D para tirar só dúvidas de D&D, conteúdo de D&D, tá? Mas um segundo ponto é, a gente vai trazer também aqui, tá? Nos próximos módulos aqui embaixo, coisas de sistema. Como funciona cada sistema de RPG. Vamos falar de D&D, vamos falar de Cyberpunk, vamos falar de GURPS, certo? Então, não se preocupe que isso vai vir em breve, se já não veio quando você está assistindo esse vídeo, tá bom? Então deixa um comentário aqui falando o que você achou dessa aventura, o que você achou dessas dicas, se ficou alguma dúvida, se você quer que complemente esse módulo com alguma coisa, porque a gente sempre pode trazer mais aulas dentro do mesmo módulo também. E muito boa sorte, espero que você se divirta muito narrando A Mina Perdida de Phandelver, que é uma aventura incrível, tá bom? Então, obrigado por assistir, espero que tenha contribuído.